Vamos lá. Bom dia a todos, muito obrigada, né, por mais essa manhã aqui, vocês aqui conosco. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia aí de apresentação. Teremos como tema a fotografia do cronograma de contratação e depois, quem vai falar para a gente é o Fabrício, e a fotografia de aderência da gestão de contratos, que será a Elbinha. Então, eu convido o Fabrício, né, para fazer aí a apresentação referente ao cronograma de contratação. Kátia, eu Ô, posso só quebrar gente, um protocolo rapidinho aqui antes do capitão Claro, falar? claro sim. Fique à vontade, Eu Matheus. não pedi não, mas eu queria comentar, desculpa, viu, Márcia, eu estou tumultuando, você pode, mas Matheus, você tem é passe porque, livre. é porque todo ano, né, agora no final do ano, né, Marcela, a gente sempre faz o reconhecimento aí dos gestores e fiscais de contrato, né, e a gente até brinca, pô, Marcelo, como é que vai ser o ranking? O Marcelo falou assim, Matheus, eu quero que todo mundo esteja no primeiro lugar, né, então, ao invés de você chamar lá na frente uma pessoa, eu quero chamar a empresa inteira, todos os fiscais. Eu falei assim, realmente, Marcelo, você tem razão, isso não é um campeonato que tem que ter primeiro, segundo e terceiro lugar. Esse é um campeonato que só tem que ter primeiro lugar, né. A gente espera, a gente vê o tanto que o programa tem evoluído, a gente vê no mercado, né, Fernando, como RH, o quanto que é importante, esse papel dos colaboradores, dos gestores, dos fiscais na gestão dos contratos, como é que as empresas veem isso com excelentes olhos, aquelas pessoas que realmente têm um olhar diferenciado para a gestão de contratos. E a gente viu com o benchmark no setor de suprimentos, com os M&As, né, a quantidade de pergunta e como o pessoal fica impressionado com a aliança com essa ferramenta de gestão de contratos, o quanto que isso impressiona o mercado, quando as pessoas de fora veem o nível de maturidade com que vocês tratam esse tema, como os grandes fiscais da aliança aí têm o conhecimento, assim, de todos os processos e como vocês, gestores, estão evoluindo. Tanto é que, mensalmente, a gente tem uma reunião, era com o Carlos Sibeli, agora nós vamos fazer a primeira semana que vem com o Paulo e com o Carlos, que a gente mostra para eles esse ranking aí da aliança como um todo, nos prismas de gestão de contrato, como é que está a aderência, e, né, Marcelo, e toda vez que a gente mostra, eles ficam impressionados como vocês têm evoluído bastante numa aderência aí agora entre 90% e 100%, isso, gente, é um diferencial da aliança, tá? Isso mostra o nível de maturidade que vocês alcançaram e o quanto isso enriquece vocês mesmos, né? Se em qualquer empresa que vocês tiverem, seja aliança ou qualquer outra empresa, e esse conhecimento que vocês estão formando com vocês na gestão de contratos, isso carrega para qualquer lugar, sabe? Então é imprescindível esse trabalho, é importantíssimo esse trabalho, e eu falo que é um diferencial da aliança, né? Dito isso, só queria agradecer vocês e trazer como destaque esse ponto que o Marcelo realmente ele tem um carinho especial com essa questão de gestão de contratos, ele trouxe essa questão do só ter um primeiro lugar, e vocês estão nesse primeiro lugar, e parabéns a todos. Ok. Antes de convidar o Fabrício, né, só vou relembrar, conforme nós já falamos aí ontem de ontem, né, teremos brinde, então fiquem aí, né, participem, fiquem aí até o final para, né, vocês aí estarem concorrendo a esse brinde. É um Vamos lá, brindaço, né, Fabrício. Kátia? É um Oi. brindaço. Pois Beleza. é. Ô, gente, só tentar projetar aqui, que eu acho que eu estou fazendo uma baianada aqui, não estou conseguindo. Enquanto você tenta projetar, o Marcelo, qual que é o brinde aí? Conta para nós. Só no Surpresa, final. Matheus. Ah, Surpresa. O nem Adir está na expectativa ali, ó. É outro patamar, né, Marcelo? Já ganhei, Já ganhei? Depende de você ficar hoje aí o dia todo aí. Tem que ficar, ainda tem que ter sorte, ó. Então no meu caso é só ficar. Tá certo. Só um minutinho. Agora vai, peraí. Vocês estão vendo sua área de trabalho, tá, Fá? Eu vou projetar agora. Chegou aí? Sim. Beleza. Ô, gente, então, né, como foi falado, né, a gente vai passar aí a fotografia do cronograma, né, de
de 2024, né? Esse cronograma aí que nós vamos demonstrar aí mais na frente, né? O acesso aí que todo mundo tem, né? Deixa eu passar. Aí, beleza. Então, eu sou Fabrício, né? Geralmente eu apareço mais apagadinho aí quando a gente entra em reunião, justamente porque a internet é meio ruim, a gente fica meio, não fica aparecendo demais, né? Mas assim, quem não me conhece, né? Eu tenho 9 anos de aliança, desde 2015, estou na equipe aí do Marcelo, trabalho diretamente no front office, que é a equipe de compras, né? E eu fico direto em Aimorés. Tá? Eu estou direto home office, de vez em quando eu passo na usina lá para ver o Adilson. O Adilson e Faz a turma tempo, aí. hein? Tá, já tô sentindo falta. Tem tempo já que eu não vou ir, né? A rotina de contratação, né? Essa rotina de contratação. Vulgo Fafito, para quem não quiser chamar de Fabrício. Vulgo Fafito. O PRL de contratação, né? Estabelece os critérios de rotina de contratação da coordenação de suprimentos, né? E o endereço desse PRO está ali embaixo, ali, ó. Procedimentos, suprimentos, contratação. Todo mundo tem acesso, gente. É só pegar o caminho ali e você consegue localizar o PRO, tá? Perdão. Vamos lá aqui. Então, eu vou pedir... qual que é o objetivo, então? Nosso objetivo aqui é dar uma olhada na nossa ferramenta, né? No BI. E eu vou tentar projetar ela aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu estava com um probleminha de rede. Deixa eu só tentar aqui. E a gente vai Qualquer conversar coisa um eu pouquinho em projeto aqui, cima Fabrício. Você projeta para nós aí, Marcelo? Projeto. Projeta para nós aí. Te derrubar aí, tá? Pode derrubar. Vocês estão vendo a minha tela? Tem que maximizar, Marcelo. Estamos vendo, Marcelo. Sim. Ela Chegou? tá pequenininha. Tá? Aqui tá bom, Fabito. Dá para ler, né, gente? Eu queria, se o Marcelo conseguisse ampliar para ver os numerozinhos lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver os numerozinhos pequenininho do gráfico, né? Isso. Entendi. Beleza. Esses números aí para nós vai ser importante hoje. Então, assim, essa ferramenta aí, ela é uma ferramenta, né, da gestão da aliança, né? E se alguém tiver dificuldade de acessar ela, é só procurar a coordenação de suprimentos aí. A gente vai mostrar para vocês aí o caminho direitinho. Tá lá na intranet, né, Fábio? Tá lá na intranet, né? E ali, ó, o Marcelo, ele está projetando, se você olhar lá, ó, dia 1º de 1 de 2024 a 31 de 10 de 2024. Então, nós encerramos o mês de outubro e nós estamos projetando essa fotografia aí, que é o tema de hoje, né? Dentro desse período aí, né? E aí você pode olhar ali, ó, que a aderência da aliança, tá vendo aquele 83,03% ali? Essa é a aderência da aliança de forma geral nos processos, tá? De forma geral. E esse gráfico, ele é dividido em 3. Você pode olhar aí, ó, aliás, os dois gráficos, tem 3. Abaixa um pouquinho, Marcelo, só para a gente poder... não, tá certo. Ele é dividido em 2, tá vendo? O primeiro ali, ó, é o cumprimento dos prazos, né? Então, você vê todas as etapas do cronograma aí direitinho, no cumprimento dos prazos, né? E mais embaixo, você vê que são 3, você tem 3 agentes aí, né? O mercado, o requisitante e suprimentos. Tá? Então, você consegue tirar... Importante falar, né, Fá, que esse gráfico aqui, o de cima, tanto de cima quanto de baixo, o que está em, não sei, para uns aparece verde, tá? Para outros aparece amarelo, é a média dos prazos estabelecidos nos cronogramas de contratação. Isso. E o que está em azul é o que de fato aconteceu, né? Então, hoje, né, unindo essas 3 entidades aqui nas responsabilidades, mercado, requisitante e suprimentos, né, Fá, a aliança tem contratado com uma aderência de 83% ao cronograma acordado. O cronograma acordado é porque o requisitante insere suas informações nas etapas de sua responsabilidade e as etapas de suprimentos estão com as informações das etapas
de sua responsabilidade. Certo, Fábio? Isso, exatamente. Então, Eu aqueles faço numerozinhos ali. Pode falar, fazer só um Matheus. comentário adicional, né? É interessante quando a Cibele entrou aqui na Aliança, ela comentou, Matheus, qual que é a CLA de contratação da Aliança, né? Porque lá na CEMIG são 60 dias, né? Eu falei, ô Cibele, aqui na Aliança a gente evoluiu, a gente não tem um SLA padrão. Quando o requisitante ele abre a requisição, ele mesmo coloca os prazos que ele vai atender no que lhe compete, né, Marcelo Fafito? Isso. Sim. E ele fala o quanto tempo que o mercado vai devolver, se vai ter visita técnica, se não vai ter. E os suprimentos já tem os prazos deles estabelecidos. Então, todo mundo, quando cria requisição de compra, lá no Fluig, já coloca esses prazos e já tem expectativa total. O que o Marcelo está trazendo aqui, que a Sibeli ficou surpresa até com o nível de evolução nossa, é o tanto que a gente trouxe uma transparência para esse processo. Eu até brinco com o pessoal dos suprimentos, com o Fafito aí, com o Marcelo, que a gente tem aquelas cozinhas de restaurante chique, né? Que as mesas ficam do lado da cozinha, a cozinha tem um vidro que você vê tudo que eles estão preparando lá dentro. Por que a gente chegou nesse nível de sofisticação? Tá, gente? Tem um motivo. Lá em 2018, 2019, a Aliança ficava com ranço no conselho que a gente não conseguia cumprir orçamento. E aí, na hora que ia apurar por quê, lá na época os diretores, fica perguntando, pô, mas por que não cumpre orçamento? Aí a operação joga para engenharia joga para suprimento para operação, ficava o deixa que eu deixo. Não, que é o suprimentos não contrata, que a engenharia não detalha o memorial descritivo, o requisitante lá, ele não abre a requisição no prazo, enfim. Então, para a gente tentar dar maior transparência para o processo, a gente trouxe essa cozinha com essa vidraça. E essa vidraça, né, Marcelo, tem duas vidraças. Tem a vidraça que é o BI, que é esse aqui que o Marcelo está mostrando, junto com o Fafito, e tem outra vidraça que é o próprio Fluig. Então, qualquer gestor que hoje tem dúvidas sobre o seu processo de suprimentos, ele digita o número da sua requisição no Fluig e ele vai ver como é que está, em qual dessas 18 etapas está parado e por quê. Ou ele entra no próprio BI e filtra as requisições todas dele, ou o que ele quer, e discute. Mas o intuito maior aqui, gente, é para a gente evitar esse tipo de desgaste. Antes, claro que, né, nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, portanto somos imperfeitos, nós vamos errar pontualmente, mas o intuito aqui é dar transparência, gente. E quando a gente dá transparência, a gente passa uma mensagem muito forte. A mensagem é que a gente tem um interesse genuíno de mostrar para vocês onde está o problema e resolver. Não de apontar o culpado, mas simplesmente, às vezes o problema está com a gente, nós vamos mostrar aqui também. Mas é dar essa transparência para a gente resolver a questão. Então, eu faço um apelo para todos os gestores da Aliança, toda vez que você estiver encucado, o processo está parado lá nos suprimentos, né, não sei como é que está, cara, olhe o painel que lá vai dizer o que está. E se tiver de fato, em qual desse processo estiver parado, você vai saber. Nenhuma empresa, gente, eu falo com toda a propriedade do mundo, Marcelo, você me corrige, mas a gente fez um workshop que participou especialistas, inclusive um deles é o professor que está nos ajudando lá na gestão de ativos, né? Ele falou que em todo o tempo de carreira dele, ele sempre teve desejo de fazer isso, ele nunca viu esse tipo de ferramenta no mercado e de fato não existe. O Fafito se apresentou aí, gente, sou o Fafito, né? O Sandro brincou, Fafito, né? Fabrício, enfim, mas não tem empresa, geralmente, que você tem contato com um analista de suprimentos ou com um coordenador de suprimentos. Geralmente você manda por e-mail suprimentos e ali é tratado de forma pasteurizada, você não sabe nem com quem que você está tratando. A Aliança tem uma particularidade que a gente tem uma questão de suprimentos artesanal. A gente conhece o analista, tem contato do analista, cobra do analista e ele tem essa preocupação genuína de fazer um bom service desk. Isso não é normal no mercado, não é natural. De novo, nós vamos errar, né, mas buscando acerto, mas o intuito aqui é mostrar total transparência dos nossos processos e é o que eles vão demonstrar aqui para vocês. Beleza, Matheus. Então, gente, vou voltar lá, então. Se você olhar ali aquele primeiro quadro, o Marcelo já falou aí a respeito das barras, né? Aquela barra verdinha é o que vocês colocam, tá? Essa barra azulzinha é o que realmente aconteceu no processo. E embaixo a gente tem os 3 agentes que participam da requisição, né? Que é o mercado, ali embaixo você tem o requisitante, você tem suprimentos.
Tá? Aí o Marcelo clicou aí no mercado, pode deixar aí, Marcelo, no mercado aí, ó. Se você for lá em cima, lá, ó, você vê lá que a aderência do mercado ao processo de contratação está em 68%, tá? Aí, eu não sei se você percebeu, mas as barrinhas que ficaram mais clarinhas lá em cima, tá vendo? Ó? São as atuações do mercado no processo, tá vendo? Data limite para visita, aí você tem entrega da proposta, você tem revisão da proposta técnica, você tem lá assinatura, né? Essas 4 fases aí. Aí você olha ali, ó, você olha aí, data limite para visita, né? Tá dando 10, né? 10,4 e tá dando uma aderência ali a média ali de 15,8. Tá? Aí você começa e você tira algumas conclusões, né? Você começa a analisar o gráfico, você tira algumas conclusões, né? Nós estamos colocando uma média de 10 dias, né? E está acontecendo em média de 15. Aí vem a pergunta: será que a gente está colocando dias muito enxutos e o mercado não está conseguindo atender? Né? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer na hora que a gente estiver montando o cronograma da gente. É uma questão que, é igual o Matheus falou, não é para apontar culpado, é para você otimizar as suas Fá, ações aí. aqui é importante, gente, é o seguinte: todo mundo tem acesso a esse painel de BI e cada um tem acesso à sua respectiva área. Então, por exemplo, né, a usina de Aimorés, quando consulta o BI, ela consegue observar como que tem sido o comportamento das contratações destinadas à usina de Aimorés em cada uma dessas fases. Então, né, a engenharia, quando consulta o BI, olha, consegue ver o histórico do que se comportou nas contratações. Então, muitas vezes a gente aprende com o histórico, né? Aqui a gente está vendo que ou a gente está otimizando demais as áreas requisitantes na hora de emitir requisição, ou está otimizando demais o prazo para visita técnica, ou então nós estamos com um problema generalizado com o mercado fornecedor. Os dois, não sei. Então, o que a gente pode fazer para que essa fase, quando a gente for montar um cronograma, criar uma expectativa de contratação, o que a gente pode fazer nesse caso, que eu acho que é o pior de todos, a gente pode ver que a aderência do mercado é a pior aderência, né? Se da aliança é 83, do mercado é 68. Aliás, é a pior aderência. O que a gente pode fazer para os nossos cronogramas não nascerem já com uma expectativa que vai dar errado, por exemplo, na questão do. Não sei. Aí a gente Isso. começa a olhar de forma mais analítica possível, né? Quanto mais a gente explode as informações que a gente tem, a gente vai colocando uma lupa, fica mais fácil da gente atacar, principalmente os desvios, né, Fábio? Isso. E as outras fases, você pode olhar também lá, entrega da proposta, né? Então, assim, eu acho que dentro da avaliação de vocês, na hora que vocês estão montando o cronograma, é olhar esses prazos e tentar otimizar da melhor maneira possível, né? Dentro de uma... Tentar, né? Na verdade, a gente não pode, a gente não é o mercado, né? Mas a gente tem que tentar. E ali você tem o requisitante, né? Se você olhar ali, ó, a fase do requisitante está com aderência de 86,89%. Né? E aí você olha ali também, dentro daquela barra ali, as barras ali, as fases, elas acenderam, tá vendo? Né? E aí o que chama atenção? Aí a análise, tá, gente? Chama atenção ali, você olha ali a avaliação técnica, né? Ela tá com... Vocês estão colocando uma média de 5 dias para avaliar. A média está dando 8. Será que não está pouco? Será que você não tem que aumentar um pouquinho isso? Entendeu? Para dar uma aderência melhor para vocês? Então, assim, é uma questão de análise, né? Vocês, como bons analistas aí, vocês vão otimizar os prazos de vocês de acordo com a necessidade. Você olha ali a fase de suprimentos, nós temos algumas fases no processo. A aderência está dando 93. Né? Nossas fases, somando tudo, a soma de tudo, está dando 93,63. Né? Tá bom, gente? Não, tá ruim. Para nós tá ruim, porque né, que a gente sempre conversa, o Marcelo sempre fala, para nós, a nossa aderência tem que ser 100%. No mínimo, né, Fábio? Né? Nossa aderência tem que ser 100% para poder otimizar os prazos de todo mundo e trazer aí né, trazer o melhor para a aliança, né, dentro daquilo que a aliança espera da gente. Então, assim, essa aí é uma fotografia que a gente pode ver aí dentro de todo o processo da aliança, até.
E o Fabrício, o que é importante, né? Então, a gente destacar que, embora o processo de contratação da aliança ele tem uma aderência de 83%, a participação do mercado é a pior de todas, com uma aderência de só 68%. Uhum. O requisitante é melhor que o mercado, melhor do que a média da aliança, porém uma aderência de 86%. E a gente tem suprimentos aqui com aderência de 93%. Aqui, pessoal, que a gente utiliza esses gráficos, não é só, né, Matheus, para dar visibilidade, a gente tem que atacar o desvio. Hoje, a pior fase nossa aqui, em termos de cronograma, é a fase de negociação comercial. Olha só, Isso. nós estamos estimando, gente, que a gente vai conseguir fechar as negociações em 5,6 dias corridos, tá? Isso aqui é corrido. 5,6 dias corridos, nós estamos fechando com 10. Só parar de projetar aqui, só para olhar para todo mundo. Nós estamos fechando com 10. Tá bom, Marcelo, você está vendo isso daí? É a fase na sua rotina que está imputando o principal atraso? E aí, o que você está fazendo? A gente está trabalhando em cima disso. Então, nós detectamos, por exemplo, que nessa fase de negociação comercial, o que a gente tinha percebido? Quando o analista ele termina a sua negociação comercial, lá no Fluig, ele informa para o Fluig, terminei. Aí o Fluig pergunta assim, você terminou com o valor negociado abaixo do orçado ou você terminou com o valor negociado acima do orçado? Aí o analista responde para o Fluig, terminei abaixo do orçado. Aí passa para a próxima fase, aí está concluído essa. Mas nos casos onde a gente responde para o Fluig assim, eu terminei acima do orçado, como estabelece a norma de delegação de autoridade, toda a cadeia de aprovadores da requisição tem que conhecer aquilo dali. Porque alguém aprovou X reais, ficou X mais Y, então o aprovador tem que falar, vai ou não vai. Tá bom. Então, quando a gente fala lá no Fluig que ficou acima do orçado, o que a gente desenhou lá atrás, pessoal? Isso vai escalonar e só depois que foi aprovado seguir acima do orçado é que a fase de negociação vai dar como concluída. O que a gente pensou quando a gente criou essa sistemática no Fluig? Nós pensamos o seguinte, é o meu interesse de desse processo acabar. Então, eu, como suprimentos, por exemplo, o processo de contratação lá da usina de funil. Foi para o diretor. Então, poxa, eu vou lá, eu vou ligar para o William, William, aprova aí. Aí o William aprovou, caiu lá para o Sandro, Sandro, aqui, aprova aí. Aí o Sandro aprovou, vai lá para o diretor, né? Eu pensando, pô, talvez seja responsabilidade nossa ficar cobrando. Ô, diretor, ajuda aí, aprova aí. Ou então, William, me ajuda a cobrar do diretor. Ô, Sandro, ô, William, me ajuda a cobrar do Sandro. Ô, Sandro, me ajuda a cobrar do diretor. Mas o que nós percebemos, o que de fato vem acontecendo é o seguinte, e que é natural, que essa questão orçamentária, quando fica acima, as áreas vão falar, opa, deixa eu pensar. Não é só assim, né, me cobra, aprova, ou me cobra ou reprova, não. Deixa eu pensar, tem uma estratégia. Então, o que nós percebemos? Que muitas vezes essa estratégia da área demandante, orçamentária, estava desvinculada da rotina da negociação. Então, a partir do mês passado, o que a gente fez? A gente adequou o Fluig para refletir essa verdade. Terminei a negociação, eu consigo imputar, terminou a negociação. Vai ter mais uma nova fase, reaprovação orçamentária. Justamente para refletir, né? Vai dissecando o processo, evoluindo, melhorando para refletir. Então, essa é uma ação que a gente está utilizando para esse indicador que é de nossa responsabilidade ficar mais aderente à realidade e ele apontar de fato, né, o que está acontecendo, atribuindo as respectivas responsabilidades. Bem. EFA. Então, gente, olha só, voltando aqui na fase do requisitante, tá? Agora eu vou... Acho que eu posso te derrubar, não posso, Marcelo? Voltar para a apresentação? Pode, mas né, só destacando aqui, né, hoje na aliança, o requisitante como suprimentos é a negociação, né, a área requisitante, o pior problema hoje é os prazos de avaliação técnica prévia. Os prazos de avaliação técnica. Mas antes de você passar aí, Fafito, só mostrando rapidamente, gente, aqueles filtros da esquerda nós não vamos detalhar, não, mas aqui está mostrando a aliança em geral, porque o acesso dos suprimentos é geral. Mas como o Marcelo comentou, se o Adilson, né, Adilson, entrar aí, ele vai ver lá de Moraes o resultado. Se o Adilson quiser ver uma requisição específica, ele tem lá o número da requisição, pode clicar na requisição que ele quer ou em várias outras requisições, enfim, para ele acompanhar especificamente essa requisição, em qual processo desses 18, né, vai virar 19 agora com o comentário do Marcelo, em qual processo ele está parado. E para além disso, se isso já não fosse o bastante, né, o Adilson é testemunha, o William, engenharia, o Marcelo a cada 15 dias ele faz uma reunião de Gemba com as usinas para poder
pegar todos os processos, aqueles que estão em atraso, tá, gente? Aqueles Com a que estão dentro do engenharia prazo, também, né, Matheus? com a E com a engenharia, eólica também. são os principais, tá, gente? Eu não faço com todos, que não faria sentido aqueles que têm 2, 3, 4 requisições, mas os principais clientes internos, ele faz essa reunião quinzenal para acompanhar principalmente aquelas requisições que estão atrasadas, seja por alguma questão de suprimentos, para dar satisfação aos clientes internos de como é que está esse processo e viabilizar a melhor forma para solucionar, colocando a cara a tapa. De novo, gente, a gente nem sempre acerta como suprimentos, a gente erra também. Mas o que a gente quer mostrar para vocês é que a gente está dando a cara a tapa, tem um interesse genuíno de demonstrar o processo, olhando como aliança, trazer o melhor resultado possível. Tá bom? Então, aqueles que não conhecem, né? Então, está aí apresentada essa ferramenta, além do Fluig. No Fluig você tem a mesma coisa, né, Marcelo e Sim, Fabrício? por Só que tem uns requisição. joinhas, né? Igual do like lá do YouTube, você tem por cada etapa dessa, você está cumprindo ou não. Mas eu peço a vocês aí, gestores, se tiver alguma dúvida, gente, algum processo que não está atendendo, acionem o Marcelo, acionem a equipe. Como a gente já falou, às vezes a gente erra mesmo, é natural, somos seres humanos, mas a gente está disposto a acertar. Tá? E vamos rever melhores os prazos de aderência, que a gente traz uma expectativa para o mercado, às vezes quando a gente abre uma requisição muito em cima da hora, achando que o mercado vai responder, e de fato, às vezes não dá para trazer essa responsabilidade para o mercado. Ô, Fá, hoje, então, a área requisitante, de forma geral, tem muita dificuldade nos prazos que eles mesmos colocam de avaliação técnica. Exatamente. Mas nem todo mundo é assim, né, Fabrício? Tem gente aí que é fera nisso daí, tem gente que dá aula de como fazer, correto? É isso aí que a gente ia falar, que a gente ia apresentar, a gente tem apresentado, né, o case de sucesso, né? Então, eu queria... E quem que é o destaque? O destaque é a usina de Aimorés. Estão usando o Adilson como exemplo. Já está pedra cantada, Adilson já estava sabendo. Aí eu queria chamar o João e o Felipe para poder estar falando para a gente, né? O que eles fazem nessa questão da avaliação técnica aí para ser tão assertivo e referência, né? A gente queria chamar eles aí para falar. Eu deixo com você, João e Felipe. Beleza, bom dia, pessoal. Bom, então a gente... Tô te vendo não, João. Só estamos te ouvindo. Tá, a câmera tá aberta, é isso. Apareceu. Tamo aí. Bom dia, pessoal. A gente tem feito as análises, né, de todos aqueles passo a passo lá dos indicadores. Então, a gente viu no passado que nós mesmos estávamos indo contra nós nos indicadores. Então, a gente começou a analisar, né, o gargalo e colocar prazos mais assertivos. Então, não adianta a gente colocar lá uma semana, sendo que tem contratos que demoram 2, né, a gente depende de fornecedores, enfim. Então, a gente começou a bater nessa tecla aí de colocar os prazos mais assertivos e começamos também a fazer reuniões semanais, né? Tem o Gemba, que é quinzenal com o Teobaldo, mas a gente internamente faz aqui reuniões semanais, passando o olho em todas as RCs, qual é o status e aonde está o gargalo, né? E a gente vai atacando e na sequência a gente gera uma lista de prioridades, né? E eu tenho aí tido um bate-bola direto com o Teobaldo aí também, que tem trazido bons resultados. A gente gera uma lista de prioridades e para a área deles estar atacando aí nessas prioridades. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito aqui para ser mais assertivo nesses indicadores. E como é que você vê a importância desse trabalho que você faz semanal, né? Entendendo que você chegou num nível de sofisticação maior, mas trazendo o tema, a pauta de gestão de ativos, essa importância como uma visão da empresa, como é que você vincula uma coisa à outra? A gente nesse bate-papo, a gente está identificando aí qual é o gargalo, a gente está atacando, né, direto com todas as partes, né? E, em resumo, gestão de ativos não é assim, é a gestão do empreendimento como um todo, né, da aliança como um todo. Então, não é só a área A ou a área B, então seria um trabalho coletivo, né? Perfeito. Gente, hoje a usina de Aimorés, ela se comporta, lá no cronograma de contratação,
quando a gente faz aqueles filtros, né, e das responsabilidades, a usina de Emorés, ela tem a melhor aderência na responsabilidade da área requisitante. Então, está lá, né, o cronograma acordado, a usina de Aimorés tem mais de 100% de aderência em suas responsabilidades, o que acaba trazendo, né, João, uma responsabilidade maior para mim, né? Opa, peraí, poxa, nossa, o requisito está tão eficiente assim, eu não posso ficar para trás. Então aí, Exatamente. João, parabéns aí pelo trabalho, cara, isso todo mundo ganha, viu? Parabéns pela Valeu, organização. valeu, obrigado. O Bem bom. Filipão tem também, está também nessa parceria comigo aí. Se quiser dar uma palavrinha também aí para reforçar, Felipe. Não sei se ele está ao vivo aí. Acho que não. Depois, É se isso vai aí, gente. aparecer, ele comenta com a gente. Ó, Adílio, a gente fez trabalho de saneamento da base de cadastro, vamos passar pelo inventário agora. A questão da gestão de ativos, né, uma preocupação nossa, olhando para frente, da gente mapear todos os itens sobressalentes, aqueles emergenciais, aqueles que, às vezes, o fornecedor demora um pouco mais para entregar, né, que tem que fabricar uma peça, às vezes demora 6 meses. Como é que você vê esse trabalho associado aí da gestão de ativos, cadastros e suprimentos, essa parceria? Matheus, primeiro que é um processo de uma cadeia longa, vou dizer assim, né? Embora a compra seja uma etapa, mas passa por toda uma avaliação do que o equipamento precisa do equipamento, dos componentes, os componentes que são cruciais para a operação. Aliás, antes até dos componentes, a gente faz uma avaliação de quais equipamentos são mais críticos. E aí você imagina, os mais críticos, existem os componentes que são mais críticos, componente que para ele, componente que deixa ele com defeito, né, má operação. E essa cadeia vai se conectando, né, desde a análise dos equipamentos, dos componentes, do processo de compra desses componentes, do armazenamento deles no estoque. Então, numa cadeia longa, se você ficar aceitando assim, né, uma falha na avaliação do equipamento, depois falha na avaliação do componente, depois o processo de aquisição não funciona, depois o processo de armazenagem não funciona, eu não preciso nem dizer aonde que nós vamos chegar. Então, assim, essa conexão, né, de transparência, ela é importante para a gente, a proximidade com suprimentos, no sentido de quando a gente vê, ainda que dentro do prazo estabelecido, há processos que a gente, fazendo essa avaliação semanal que o João citou, a gente chega em suprimentos e fala, ok, está dentro do prazo, mas o meu equipamento está exigindo mais do que o prazo, eu estou com um risco maior e quanto antes chegar, minimizo o risco aqui do ativo. Então, isso é gestão de ativo, né? Processos de todos os cantos da empresa funcionando para atender o que o ativo precisa entregar para a empresa. Também não é o ativo pelo ativo, né? É o que a gente quer extrair daquele equipamento na estratégia da empresa. Então, eventualmente, a gente faz, né, nesse bate-bola, a gente informa o Marcelo de que, olha, né, esse componente é importante para a estratégia, vai afetar o resultado se atrasar e vai melhorar demais se a gente antecipar. Acho que é isso, não sei se eu respondi a sua pergunta, Matheus. Não, você respondeu, eu fiz a pergunta ali, porque eu quero emendar. No final, Adilson, nós brasileiros, né, eu falo isso muito, todo mundo conhece o PDCA, né? Planejar, fazer, acompanhar, checar, corrigir. Nós brasileiros somos péssimos no P, geralmente. A gente já quer partir para a ação. A gente faz um planejamento muito pequenininho, depois quer partir para a ação, e depois tem que corrigir rota lá na frente. O que a gente está vendo com as palavras do Adilson aí, gente, que o trabalho que o João tem feito, é planejamento. Muito planejamento. Quando ele comentou da gestão de ativo, que ele tem que ir lá na máquina, estudar a máquina, ver quais são os componentes, quem fabrica, onde que ele vai conseguir aquilo, como é que ele vai armazenar, ele está falando de planejamento. Então, o que eu quero trazer como atenção, que é o destaque do João. O João está fazendo um trabalho fenomenal nessa gestão e ele está se antecipando com reuniões semanais junto com a Adilson, com a equipe, ele está atuando no planejamento. Então, a melhor forma de atacar aqueles prazos, esses SLAs, é fazer um bom planejamento. Abram, gente, a requisição com antecedência. Não tem problema se não for comprar. Chegou lá na frente, cara, acho que não vou comprar, não. Cara, já está bala na agulha, o processo está pronto.
Se precisar, está lá. Aí é só homologar ou não. Se você não vou homologar mais. Mas o quanto antes abrir esse processo, mais tempo de planejamento nós temos e menos exposição aos riscos nós temos também. Então, um ponto de partida aqui, espelhem-se no exemplo lá de Aimorés, quem não está, mas a palavra-chave é planejamento. Não vamos ser o brasileiro tradicional, não, gente. O brasileiro é melhor do que isso. Vamos planejar melhor para as nossas execuções, porque senão a gente depois vai jogar o prazo lá para o mercado vai responder no prazo dele, gente, não adianta. Tem que visitar Aimorés, vai ver a logística de Aimorés, ele não consegue estar no mesmo dia lá em Aimorés. Não, tem que depois corrigir rota lá com os suprimentos. Cara, os suprimentos, ele não vai abrir mão da fase de negociação. Ele tem que trazer, ele chama 3, 4 proponentes, e cada um tem seu tempo para dar resposta. Claro que a gente vai priorizar quando é alguma coisa criteriosa, mas a gente não pode querer comer etapas importantes do processo. Então, um ponto de atenção, espelhe-se no exemplo de Aimorés. Quando a gente fala de gestão de ativos, como o João falou, estamos falando de toda a cadeia, não é um item específico, mas vocês viram como é que afeta todo mundo. Então, vamos fazer um planejamento adequado para depois a execução não ficar perdida no processo. Desculpa, tá, Marcelo e Fabrício, ter me delongado aí, mas eu achei importante a deixa do Adílio e do João aí como um exemplo. Fica à vontade. E, João, posso, né, caso colegas aí que tenham dificuldades, né, áreas, posso indicar você aí como alguém te procurar para você dar um suporte, uma ideia? Com toda certeza. Estou à disposição. Maravilha. Parabéns, obrigado. João, Fafitão? Beleza. Você, então, eu acho que a gente encerra. Eu quero agradecer aí a turma, agradecer o João, a turma aí, a Aimorés, a Dilson, todos nós. E eu quero voltar a palavra para a Cátia. Não sei se talvez tenha alguma surpresa aí, né, Marcelo? Cátia, você está no mudo, eu acho, hein? Oi, Anderson. Passo a palavra para o meu ajudante. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, Fabrício, pela apresentação. Vamos dar início aqui ao segundo tema, certo? Que é o BIM que vai apresentar, que é a fotografia da aderência à gestão de contratos em 2024. E quanto à surpresa, pessoal, aguenta aí até o finalzinho aí da reunião. Fica à vontade, viu, Elba? Boa, Anderson. Compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal. Essa tela aí está combinada com o pessoal dos projetos aí. É para lembrar a turma, né, Albinha? Deixa eu tirar de novo para relembrar. Aí, gente, ó, destine seu imposto de renda até o dia 15 de novembro. Vamos lá compartilhar. E se você quiser participar do programa da Aliança, mas pode ir até 31 de dezembro para o resto da humanidade brasileira. Qualquer brasileiro pode fazer isso até 31 de dezembro. Vamos lá, pessoal, estão vendo aí minha tela? Bom, vou demonstrar aqui hoje a fotografia, a aderência à gestão de contratos em 2024. Bom, para quem não me conhece, eu sou Elba, tenho 9 anos de aliança, comecei aí na coordenação de usinas em Aimorés, depois eu fui convidada aí a integrar a equipe de suprimentos, a princípio fiquei como compradora, depois atuei no middle office, e desde o início do ano eu estou aí na parte do back-office, fazendo avaliação de contratos, né? O nosso foco de avaliação dos contratos são com pessoas alocadas dentro das instalações da aliança. O meu trabalho é acompanhar 21 quesitos de avaliação de contratos. A gente vai avaliando e apurando por área, por fiscal, por gestor, por gerência, e todas essas informações estão disponíveis em nosso BI, que é disponibilizado pelas áreas, e assim como o BI de compras do front office, né, também tem o acesso lá na intranet. Basta acessar lá que vocês vão conseguir localizar o BI pertinente à área de vocês. Hoje, na gestão de contratos, a aliança tem uma aderência aí de 93%. Porém, a coordenação de suprimentos considera que o ideal, 95%. Como eu já mencionei,
nós temos 21 pilares de avaliação, e eles são divididos em risco inferior, risco médio, risco elevado. E atualmente, alguns desses pilares estão abaixo do esperado. Em especial, os pilares do risco elevado, que são eles: garantia, boletim de medição e nota fiscal. Eu vou falar um pouquinho desses dois pilares. Vamos começar por garantia. A garantia, eu abro o contrato e avalio se alguma opção de garantia está assinalado como sim. Se sim, eu verifico se toda a documentação pertinente a essa garantia está correta, como, por exemplo, carta-fiança, valor segurado, se tem algum aditivo e se está contemplando a garantia também. Após a finalização do contrato, se tudo foi pago. Caso de descumprimentos contratuais que implique diretamente com as garantias envolvidas à aliança, a aliança providenciará as devidas execuções das garantias. Nós avaliamos também a questão dos seguros, seguros de vida, equipamentos e entre outros. Lembrando, pessoal, que se porventura tiver apólice de seguro, essa apólice tem que ser salva dentro da pasta do contrato, juntamente com o comprovante de pagamento da apólice. Se o pagamento for dividido, mensalmente este comprovante de pagamento também tem que ser salvo na pasta contratual. Verifico também o boletim de medição e nota fiscal, se ele está refletindo o contrato. Ainda sobre esses dois pilares, apesar da aliança não estar performando tão bem, tem áreas que estão em ótimo desempenho. E para falar um pouquinho para a gente sobre garantia, eu convido aí a coordenação de usinas de Aimorés para poder comentar aí para a gente, falar como é a gestão deles, em específico na parte de garantia. Adilson, deixa a palavra aí com você. O Adilson, desculpa, rapidinho. Ô, Elba, hoje qual que é a aderência da aliança, Elba, nesse pilar de garantias? 54%, Marcelo. Olha aí, gente, ou seja, olhando para dentro, né, olhando no espelho, nós estamos péssimos nos controles de gestão de contrato quando envolve garantia. Eu não estou péssimo, gente. Quase todos, muitos dos contratos com alocação de mão de obra dentro da aliança, acho que todos, se bobear, praticamente todos, tem algum tipo de garantia vinculada. Seja vinculado com adiantamento, né, carta de defesa bancária, seguro garantia, seja garantia de fiel cumprimento, seja seguro de responsabilidade cruzada, seja seguro de empregados. Marcelo, qual que é o risco para a aliança, né, e para o gestor quando não há as garantias pré-estabelecidas? Olha, o risco é acontecer algum acidente, né, a vítima ou a coisa acidentada não está segurada, quebrou algum equipamento, alguma má condução do fornecimento, de montagem, de entrega. A gente fez o adiantamento, né, Adilson? Fez o adiantamento, o fornecedor pegou o dinheiro, foi embora, sumiu, foi para a Europa, está lá, morando na Europa lá. Não tem nem como a gente reaver alguma coisa. Ou seja, gente, não tem outra classificação, nós somos péssimos na gestão de contratos sobre a perspectiva das garantias financeiras. E é um pilar de risco elevado, ou seja, a ponderação dela para achar a aderência ali do gestor, ela é forte, então joga lá para baixo. Ah, Marcelo, mas é muito difícil, Marcelo. É muito difícil eu ter um contrato. Esse contrato, ele tem um adiantamento, aí o contrato prevê que o adiantamento é 10% do valor do contrato. Aí eu fiz um aditivo lá do contrato, aí então tem que aumentar o adiantamento em 10% também. Eu tinha a apólice lá, né, e eu esqueci de aditar a apólice também, porque a garantia tem que estar, eu esqueci, difícil, Marcelo, é muita coisa para a gente. É nada. O Adilson pode provar isso, porque o Adilson tem uma excelente performance. O Adilson, junto com o Ricardo Siqueira, são os que mais têm contrato. Ou seja, gente, como que uma pessoa que mais tem contrato na aliança consegue fazer um quesito tão primorosamente? Então é por isso aí que o Adilson vai ensinar para a gente aí
como que ele acompanha isso, né, Adilson? Quem sou eu? Eu vou falar aqui um pouco das minhas percepções, né? Um pouquinho do que como a gente enxerga isso aqui. Tenho a menor pretensão de ensinar, viu, Marcelo? Gente, a gente vê da seguinte forma: o contrato, uma boa gestão, uma boa condução do contrato, para nós aqui, a gente entende que começa antes de definir o que vai estar no contrato, né? Então, uma preocupação nossa aqui bastante importante é se certificar de que o que está assinalado lá como garantias e etc., representa de fato a necessidade. O Marcel falou do risco, e esse risco é real, mas é importante a gente também fazer essa avaliação, né? Lógico, tendo mão de obra, ela já está presente, mas material, por exemplo, às vezes a gente vai pedir garantias, né, só para, eu quero ficar no máximo de segurança, de itens muito baratos, muito pequenos, um fornecedor que às vezes nunca nem fez uma carta fiança, se ela for um fornecedor menor. Então a gente, primeiro, se certifica de que o que está assinalado lá, de fato, é a nossa necessidade, né? E aí, num próximo passo, né, depois que a gente venceu essa etapa, quando a gente recebe o contrato, a gente tem aqui a prática de avaliar todas as obrigações do fornecedor naquele contrato, para a gente ir para a reunião de início de contrato com isso já na mão para tratar com o fornecedor, sabe? Não é uma reunião de início de contrato pro forma. Então a gente já vai com a listinha embaixo do braço, na hora que abre a reunião, muitas das vezes a pessoa que fez a proposta lá na empresa é de uma área, e a pessoa que vem para a reunião de início de contrato, para tocar o contrato, é outra. Não tem nem. Às vezes nem se conhecem, Adilson. Às vezes nem se conhecem. Às vezes nem se conhece, e às vezes o cara não tem a menor, nem leu o contrato, aquele que vai tocar, ele vem para fazer a execução, né? E aí, quando a gente entra na reunião de início de contrato, a gente passa a lista, né? Falou, você tem a garantia assim para fazer, né? A gente pergunta qual que é a sua estratégia, você vai fazer como, tem isso fácil, né? O seu processo já ocorre naturalmente. Enfim, naquele momento a gente já coloca em pauta, e acho que isso já nos ajuda para não esperar depois a pessoa não cumprir, entender o que aconteceu e verificar um descumprimento. Então, na reunião de início de contrato, a gente costuma trazer esse item quando ele está presente no contrato. E aí, o que eu considero assim, menos processual, mas é mais filosófico, né? Não encarar esse tipo de coisa como o bicho de 7 cabeças, né? Às vezes a gente entende como dificultoso, posterga cara, a gente chama para dentro Marcelo, chama para dentro jurídico, às vezes a gente pega o pessoal lá que costuma mexer, por exemplo, com seguros, quando envolve alguma coisa de seguro, não é exatamente isso que a gente está falando aqui, mas chama para dentro do processo e discute o que precisa fazer, né? Às vezes o fornecedor enfrenta alguma dificuldade no processo dele de garantias, de cumprir o que está no contrato, e a gente chama quem precisa chamar para dentro para discutir. Enfim, Marcelo, como eu falei, não tinha a menor pretensão de ensinar ninguém, porque eu não sei fazer nada disso, mas tem funcionado do jeito que a gente está praticando, né? Adilson, então, sim, para colegas, né, que estão tendo dificuldade nesse quesito, né, a gente pode suportar, a gente pode também indicar seu nome para a pessoa estar conversando, você está explicando sua rotina, dando suporte? À disposição. Muito obrigado. Adilson, obrigada aí por sua contribuição aqui com a gente. E agora falando do outro pilar, que é boletim de medição e nota fiscal, eu convido a coordenação de infraestrutura e TI. A Alce vai falar um pouquinho para a gente. Cadê a Alcione? Ei, Alce, fala um pouquinho aí para a gente de como é a sua rotina, em especial na parte de boletim de medição e nota fiscal. Você está no mudo, tá, Alce? Eu tô aqui tipo falando assim, igual um papagaio. fala, mas deixa a gente ouvir, entendeu? Bom dia a todos. O que eu busco fazer? No primeiro momento, ao receber o contrato, a primeira coisa que eu busco é ler o contrato. Porque para você espelhar, para você conhecer e colocar tudo no boletim de medição, você precisa conhecer o seu contrato em si. Saber quais serão as suas entregas, né? O que você tem que cobrar do fornecedor sempre. Então, assim, o contrato, o boletim de medição é o espelho do seu contrato.
Então, assim, quem sou eu para ensinar, né, alguma coisa aqui? Mas é o que eu busco fazer, espelhar sempre o contrato dentro do boletim de medição. Esse boletim de medição, ele é sempre assinado pelo fiscal e pelo fornecedor. A gente nunca pode deixar de que esses pilares, né, aconteçam. Por quê? Bate uma auditoria, esse boletim de medição ele não está assinado, a auditoria pega de cheio. Então, assim, ele não é nenhuma comprovação de que o fornecedor em si concordou com aquele pagamento. Então, sempre é assinar. O gestor do contrato, ele não assina, porque pela norma, quando se aprova pelo FLUIG, ele não precisa estar assinando. Quando que a ANIL assina um boletim de medição para mim? Quando foge da alçada de aprovação dela. Então, aí ela tem que assinar para que o gerente possa estar aprovando esse boletim de medição dentro do FLUIG. Então, o que eu busco? Sempre estar com esse tudo atualizado. Teve algum reajuste ou teve algum aditivo no contrato, eu vou espelhar dentro do boletim de medição, porque isso é muito importante. Você tem que ter a rastreabilidade de tudo que acontece no seu contrato dentro do seu boletim de medição, para que essas evidências não ficam perdidas e numa possível auditoria, eles venham te perguntar e você não saber explicar no momento exato o que aconteceu, né? Porque tem contratos que eles duram até 3 anos ou mais. Como que você vai lembrar de algo que aconteceu, como que aconteceu, se você não tem essa rastreabilidade dentro do seu boletim de medição? Outro ponto que eu busco colocar muito e enfatizar bastante é quando tem alguma glosa ou algum pagamento que não vai, por exemplo, tem um pagamento que ele é fixo, aquele valor, mas por alguma aventura eu tive que pagar um menor valor ou um valor maior, então o que eu faço? Eu vou lá e coloco no campo de observação o motivo pelo qual aquela glosa ou aquele pagamento superior aconteceu. Então, assim, sempre tem que deixar tudo registrado. Outro ponto fundamental na minha gestão de contratos é o apoio da área de gestão de contratos. Então, assim, quando eu comecei, coitado do André, né, meu mestre, ele não me aguentava de 5 minutos, eu estava lá, eu batendo na porta deles. E agora com a Elbinha, né, Elbinha? Toda hora eu, Elbinha, o que eu faço aqui nessa situação? Então, assim, sempre buscar conhecimentos, deixar bem claro todas as evidências, para que, quando ocorra a auditoria na empresa, você tenha isso em mãos, para você não ficar de mãos atadas sem saber o que responder na hora dessa auditoria. Na auditoria da Vale que tivemos, né, essa última que tivemos, foi exatamente isso que aconteceu o tempo todo comigo. O que o auditor fazia? Ele me chamava e pegava o contrato e o boletim de medição. Ele queria tudo que estava dentro do contrato, dentro do boletim de medição. E graças a Deus, né, eu não tive problema nenhum, sempre estava bem, as informações bem esclarecidas para eles. Então, assim, essa é a minha rotina. Quanto à nota fiscal, é exatamente a mesma coisa. Vou falar com vocês, eu não erro, tem vezes que esquece, porque no automático você acaba mandando para a área de pagamento e esquece de lançar lá. Mas eu sempre procuro me planejar, vistoriar meus arquivos, se estão todos adequados, ainda mais na hora de fazer a avaliação do fornecedor. Eu verifico se tudo está dentro da pastinha certinho, para que também na hora que a Elbinha for verificar a gestão do contrato, esses documentos estejam todos apontados certinhos dentro do contrato. Então, assim, isso é um pouquinho da rotina do que eu faço, o meu planejamento, deixar tudo sempre bem registrado para que não haja nenhum problema futuro com a auditoria, tá? E nem para a empresa. É exatamente isso. Bem, Alce. Gente, olha só, a Elba trouxe 2 dos 21, né? Vão ser 22 quesitos que ela acompanha. Esses 2 que ela trouxe, garantias e boletim de medição e nota fiscal, são dos que mais derrubam os indicadores dos gestores. A gente trouxe 2 referências aqui, que hoje a fotografia, né, Elba, esse é o nome que a gente está dando na apresentação, a fotografia mostra, a usina de Aimorés e a coordenação de infra e TI, eles conseguem desempenhar, performar excelente nesses 2 quesitos. Então, por que a gente quis trazer isso? Para demonstrar que mais do que possível, sabe? Se todo mundo está na aderência acima de 95% na gestão de contratos, né, Elba? Tem muita gente, né, Elba, com esforço muito grande, que estava com uma aderência, né, Elba, baixa e empenhou os esforços e
deram uma alavancada maravilhosa, não é isso, Albinho? Exatamente, Marcelo. Alcio, obrigada aí pela sua participação aqui, contribuição na Semana de Suprimentos. Voltando aqui a compartilhar a minha tela com vocês. Agora vem o nosso case de sucesso. O nosso case de sucesso é a gerência de usinas e eólicas solares. Eu convido aqui a Maria Argélia para poder falar para a gente um pouquinho da alavancagem na melhoria da performance de gestão de contratos deles, né? A gerência de usinas e eólicas vinha performando bem abaixo, só que desde o primeiro ou segundo trimestre deste ano, eles começaram numa alavancagem e cada mês que a gente faz a verificação de contratos, eles estão melhorando assim significativamente. Maria, convido você para falar um pouquinho aí para a gente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, a gente fica feliz com esse resultado, né, que é um reconhecimento do nosso, né, esforço e do nosso trabalho diário. Não existe, né, uma ação pontual, foram várias ações que a gente vem tomando, né, para atingir esse resultado, e o primeiro deles foi a conscientização de todas as áreas, né? Fiscal do contrato, gestor do contrato, as áreas de interface, né, meio ambiente, saúde, segurança, área técnica, administrativa, porque o contrato não é um contrato único, são várias áreas que atuam dentro desse contrato, né? Tem avaliação de fornecedor, tem OS, tem BM. Então, assim, é um conjunto de documentos, né? Que várias as áreas têm essa interface. Então, o primeiro passo foi a conscientização e mostrar a importância e o porquê dessa solicitação, né? O que a gente precisava melhorar. Depois veio o trabalho em equipe, né? Todo mundo se uniu, comprou a ideia, falou assim, não, realmente a gente precisa melhorar, o que é preciso ser feito. Aí a gente passou para o processo de padronização, né? Por exemplo, a gente tem Gravier, SES e Acauans, né? Em localidades diferentes. Então, um exemplo, vamos criar um diretório na rede onde o pessoal de saúde e segurança vai salvar todas as atas, né, de treinamento de integração nesse diretório. Então, todo mundo sabe que ali vai ser, né, o nosso centro de referência e fica de fácil acesso para todos. Da mesma forma, os lembretes mensais. Mensalmente, né, a gente criou tarefas agendadas, né, para as pessoas responsáveis, por exemplo, avaliação de fornecedor, até o dia 30 tem que ser feito referente àquele período do BM, então aí vai, né, para meio ambiente, saúde e segurança, gestor, fiscal do contrato e para gente da área administrativa. Da mesma forma, a gente cria também um lembrete para os fornecedores, né, por mais que os fornecedores, né, saibam que o BM tem que ser enviado até o dia 25, a gente tinha uma certa dificuldade com alguns fornecedores que extrapolavam esse prazo. Então, por volta do dia 15, a gente envia um e-mail informando, está próximo o período de medição, né, referente ao período tal a tal, o prazo para documentação da Montreal se encerra no dia 25. Então, assim, foi essa questão da padronização de informações com todos, esses lembretes, a aproximação também junto aos fornecedores, porque muitos dos nossos fornecedores são pequenos, né, e às vezes é uma contabilidade externa que faz, né, o processo. Então, assim, eles tinham dificuldade com a plataforma Montreal, e a plataforma Montreal, o pessoal é sempre muito solícito na própria plataforma, né, tem um videozinho explicando como que posta, então, assim, eles tinham muita dificuldade nessa apresentação também de documentos, então, a gente, né, passa o videozinho, explica a plataforma, se for necessário, dá um treinamento, e a gente fica à disposição também, porque às vezes, né, o pessoal não entende os termos, então, essa aproximação. E é muito importante, conforme o pessoal já falou anteriormente também, a reunião de início de contrato, né? Então, assim, fechou o contrato, a gente busca fazer essa reunião de início de contrato e já fala tudo, fala os prazos que tem que ser seguido, quais são os documentos, né? Tem o boletim de medição que é nesse modelo, é assim que preenche, tem a OS, né? Em alguns casos, sobre os itens sob demanda, tem a questão da documentação, então a gente fala, vai ser exigido isso, isso e isso, né? E o seu faturamento só vai ocorrer mediante esse cumprimento, porque se você abre alguma exceção, lógico, se tiver alguma exceção, né, o gestor vai avaliar e pode ocorrer. Mas se você abre exceção, os fornecedores acabam
esquecendo de enviar, ou fala que vai assinar e não assina. Então, assim, é muito importante essa reunião de início de contrato para apresentar tudo, né, que é necessário e que faz, né, quais são esses documentos obrigatórios que compõem o contrato. Então, aí a gente apresenta, né, a ata, a gente já nomeia o preposto, já nomeia o fiscal, e de imediato também já sobe para assinatura para o fornecedor não esquecer de estar assinando. E algo que é fundamental e muito importante para a gente, que assim que eu falo que foi primordial, foi o acompanhamento dos planos de ações abertos para os suprimentos, né? Porque o que acontece? A gente tinha, né, alguns processos bem antigos que estavam pendentes, então a gente já foi atuando, primeiro tentando colocar, né, como se diz, a casa em ordem, para depois fazer esse acompanhamento mensal. E como são muitos contratos, a gente poderia, lógico, entrar em contrato por contrato, verificar o que estava pendente, o que não estava pendente, mas isso ia ser mais moroso. E suprimento já faz isso para a gente, né? A Elba abre os planos de ação e lá ela já fala, falta assinatura na OS tal, falta nota fiscal tal, falta o documento X. Então, você já vai naquele documento e já faz todos os esforços, né, para atender. E outra coisa muito bacana, que dá um panorama esse acompanhamento também, porque como faz a análise dos contratos em geral e do que é obrigatório, você já vê, opa, peraí, então quer dizer que a maioria dos meus planos de ação é porque está faltando carta de preposto, é porque está faltando a carta do fiscal, não, está faltando um OS assinado. Então, assim, você já foca naquilo que é a sua, né, limitação, para você saber que tem que ter um foco maior naquela atuação. Então, acho que, né, foram várias ações que a gente vem atuando para esse resultado. E mensalmente agora, né, aí a gente conseguiu equalizar, aí agora mensalmente são só mesmo o acompanhamento dos planos de ação mensais, que é, né, enviado por suprimentos e que auxilia demais, ajuda bastante. Eu acho que é isso. Marcelo, alguma consideração na fala Bem, da Maria? Maria. Maria, muito legal e é uma satisfação, né, Elba, a gente vê essa evolução, né, a gerência, né, vinha com dificuldades, né, em termos de alcançar uma aderência maior, e de repente, né, Elba, a gente olhou assim e falou, Elba, é isso mesmo? A Elba mostrou, é isso mesmo, Elba? Marcelo, o pessoal correu atrás de tudo aquilo, está muito legal, parabéns, viu, Maria? Ellen, Antônio, né, a equipe aí aplicada. Muito bem, obrigada, Maria, por sua contribuição aqui com a gente na Semana de Suprimentos. E agora, para falar aí de uma forma geral, uma área que performa aí muito bem há bastante tempo aí, está sempre lá em um dos primeiros lugares. Em segundo, né, Elba? Sempre em segundo, né? Em gestão de contratos. Eu convido a coordenação de meio ambiente, o Ricardo Siqueira, para falar aí para a gente de uma forma geral sobre a gestão de contratos de meio ambiente. Ricardo, a palavra está aí com você. Marcelo, segundo, né, Marcelo? Mas o Ricardo, assim, gente, o Ricardo, ele, junto, né, ao Adilson, ele é o gestor que mais tem contratos que são acompanhados, né, só aqueles, né, cuja coordenação de suprimentos faz esse acompanhamento. São os contratos com gente alocada dentro da área. Então, são contratos com gente trabalhando dentro da área da aliança, expostos aos riscos, né, de meio ambiente, aos riscos de saúde e segurança, exposição a enorme riscos trabalhistas e quaisquer riscos. Então, a gente acompanha sempre, né, esse perfil de contratos. O Ricardo é o que tem mais contratos nesse perfil sendo acompanhado. E o Ricardo, ele está com 100% de aderência à gestão de contratos. Não é 98, não é 92, é 100%, ou seja, daqueles 22 quesitos aos quais a gente acompanha, o nosso acompanhamento observa que ele atende a todos. Precisou notificar fornecedor, notifica rapidamente, precisou de multar, multa rapidamente, precisou de rescindir, né, Ricardo? Rescinde rapidamente. Faltou um documento,
ele demonstra energia naquele documento, chegou uma medição lá desvinculada do entregável, diferente, ele não paga, devolve, exige a execução de acordo com o que está o contrato. A reunião de contrato, todos estão com a ata bonitinha, organizada e assinada lá na pasta, todos com a classificação de quem é o fiscal, de quem é o preposto. Na aliança, o gestor natural do contrato é um gerente. Então, todos os contratos da área de meio ambiente, o Leonardo Barreiros, ele nasce como o gestor do contrato. Como o Leonardo direciona para o Ricardo, que está ali à frente das coisas, então, todas as atas onde o Leonardo nomeia o gestor estão lá organizadíssimas dentro do prazo. Então, assim, o que impressiona, Ricardo, e eu fico feliz demais de falar, né, porque estamos juntos, eu admiro o seu trabalho da sua equipe, por uma aderência espetacular. Só eu, além de você, só eu, Ricardo, meus 4 contratos, tenho uma aderência de 100%. Mas, então, Ricardo, o que eu queria ver com você, primeiro é parabenizar, muito obrigado, tá? É muita satisfação, muita alegria para a gente ver, né, esse desempenho, essa performance espetacular. Parabenizá-lo e ensina para a gente, Ricardo, para todo mundo aqui, né, como fazer para ser 100% de aderência aos 22 quesitos acompanhados mensalmente? A briga é feia, né? Eu, você, Adilson, William, né? Fica todo mundo nessa Quantos correria para contratos ser você tem hoje, Ricardo? E Marcelo, acho que mais de 50 no total, né? Acho que são 50 e poucos, mas com aplicação de mão de obra, Marcelo vai saber mais que eu aí. 26, 28, né? Algo que estão todos os meses, né? A frequência todos os meses. Então é fácil Então, fazer isso aí, né, Ricardo? É fácil, cara. É um desafio muito grande, né, pessoal? Sim, fazer gestão de contratos, principalmente com aplicação de mão de obra, né? E muitos desses contratos nossos, pelo fato do meio ambiente ser muito dinâmico, muitos desses contratos são guarda-chuva ainda, né? E contrato guarda-chuva é ainda mais complexo, porque, principalmente no setor de meio ambiente, um exemplo, um contrato de reflorestamento, por exemplo. Se você fez lá uma roçada, uma capina, e não evidenciou bem essa roçada, essa capina, daí 20 dias o mato cresceu e você perdeu aquela evidência. Então a gente sempre tá com muito cuidado para que tudo seja o tempo todo auditável. O Marcelo lembra aí na época da transição consórcio-aliança, né? A gente já tinha muito contrato em Imores, que a Imores sempre foi um empreendimento muito complexo. E aí, quando virou aliança, né, mais contrato, terceirizou uma parte do serviço, mais contratos. E a única forma da gente conseguir fazer gestão disso tudo foi sistematizando em processo, né? Aquela primeira estrutura de pastas que tem hoje, né, as evidências e tal, foi criada em Imores, aí eu vou lembrar disso. Aquela questão da auditoria interna de contratos, a gente já fazia em Imores, lá em 2015, 2016, a gente fazia em Imores para garantir que as evidências estivessem em dia, enfim. Mas, assim, acho que a receita é ter compromisso com o procedimento, né, gente? O procedimento está lá, gestão de contratos. Se você deixa de aplicar uma penalidade, aplicar uma advertência, você está descumprindo o procedimento, né? Ninguém tem autorização de deixar de cumprir o procedimento, né? Só apenas o diretor pode... o cara fez uma ação aqui indevida, eu vou tomar a decisão de não notificá-lo. A gente não tem essa prerrogativa. Se ele fez errado, tem que ser notificado. Isso facilita muito a nossa vida quando a gente precisa rescindir um contrato, né, Marcelo? Todas as vezes que eu precisei encerrar um contrato, eu falei, Marcelo, vou encerrar um contrato, mas eu já dei 8 notificações, para mim não dá mais, né? O Matheus lembra disso aí. Tudo acompanhado pelo jurídico, né? Tudo registrado. Então, assim, nunca tivemos problema para iniciar e nem para finalizar um contrato, porque a gente trata tudo com muita seriedade. Mas seria injusto da minha parte não falar da equipe, né? Eu tenho um Marcos aí que faz a nossa gestão de contrato. Hoje está muito no automático. Quando o Marcelo fala, Ricardo, você está em primeiro lugar, eu falo, porque assim, a equipe já internalizou que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, temos que notificar, temos que cobrar, temos que segurar pagamento. O fornecedor fica louco, mas eu não dei conta de fazer o relatório. Eu falei, beleza, cara, quando você fizer, você me entrega, e quando você me entregar, eu te pago. Não tem como a gente facilitar, né, o processo se tem tudo muito bem definido. Então, assim, a equipe de meio ambiente, os fiscais de contrato, né, todos os fiscais aí, os analistas
sabem como que é feito o processo, estudam. Quando chegam no setor, quando a gente contrata uma pessoa, a gente mostra direitinho como que é feito as coisas, como que é organizado a questão de contrato. Então, assim, é tudo hoje muito feito no automático, né? A gente não tem dificuldade nesse sentido, mas é igual eu falei, tem que ter um processo bem definido, tem que ter uma seriedade, tem que aplicar as penalidades da forma que tem que ser feita, né? Enfim, acho que tá tudo escrito, acho que um pouco de boa vontade, seriedade aí da equipe, acho que flui muito bem, sabe? Fico feliz aí desse ano tá na frente do Adilson, né, Adilson? A gente fica brincando numa brincadeira sadia lá, o Gustavinho com o Marcos, né? Tem uma. Ó, agora tô primeiro, tô em segundo, a gente fica nessa rivalidade boa lá no Zinho. Mas é muito bom a gente saber que os processos estão andando muito bem, parabenizar a equipe aí, né? O Marcos aí na frente desse processo aí. Ô, Ricardo, a dica mais importante para a galera, então, encontre uma área que está ali mais ou menos igual a você e lasca uma competição. Começa a competir, exatamente. E Marcelo, deixa eu só Bota a fazer meta de PLE pra galera, ó. Sua meta desse ano é passar o Adilson, passar o William. E Marcelão, só fazer uma adenda aí. Semana passada, acho que tem uns 15 dias que eu perguntei pro Marcelo assim: cadê o Ricardo, Marcelo? Sumiu o Ricardo, não pega uma requisição do meio ambiente, não tá trabalhando, não? Falei, já tá trabalhando, mas não. Foi mesmo. Aí o Marcelo falou assim: não, Fabrício, o Ricardo, ano passado, eles montaram um planejamento, contrataram tudo que eles tinham que contratar. E esse ano eles estão fazendo a administração e a gestão. Achei muito interessante isso, tá, Ricardo? Tipo assim, eu não sei, né? Eu não sei como é que aconteceu, eu não sei, né? Né? Eu não tenho pegado requisição, mas eu achei interessante a colocação do Marcelo, tá? Legal. O planejamento do ano passado refletiu esse ano e esse ano você está mexendo com a gestão. Achei muito interessante. A gente vem fazendo isso, pessoal. Essa facilidade da gente estar com todas as usinas ajuda também, né, na unificação de contratos, né? Então a gente vem trabalhando, unificando contratos. A gente, inclusive, fez alguns aditivos de prazo para o contrato vencer junto. E aí, tem uns 2 anos para cá, a gente tem feito contratos unificados, né? Resgate de peixe, a Imores, funil, é tudo junto. Requisitos legais, todas as usinas juntas. Então, a gente está contratando a cada 3, às vezes a cada 5 anos, né? De forma unificada. Isso facilita para a gente, né? Porque acaba que é uma força de trabalho que a gente desprende para fazer o processo de contratação. A gente ocupa a equipe de suprimentos. Então, a gente procura unificar esses contratos, isso facilita bastante para a gente. Mas, agora, quando vence também, né, vence tudo junto, aí fica um ano fazendo contrato. É isso aí, exatamente. Mas a gente fica bastante tempo aí fazendo só a gestão. Isso é bom. Legal. Boa, parabéns, Ricardo, mais uma vez. Obrigada, Ricardo. Parabéns aí à equipe de meio ambiente. Bom, pessoal, da minha apresentação é isso. Encerro aqui. Devolvo aí a palavra para o Anderson, para a Kátia ou para o Marcelo. Marcelo? Oi, Anderson, obrigado. Pessoal, a gente, né, rumo agora para encerrar aí a Semana de Suprimentos 2024. O nosso grande objetivo aqui teve primeiro um objetivo didático, né, na estruturação. Lembra que eu comentei ontem, né? A gente começa pela área jurídica, que é o coração estrutural, né, de todo o relacionamento contratual, limites, né, de bateria nesse sentido. Aí a gente seguiu pela questão da avaliação de cadastro de fornecedores, baixo e alto risco, ou seja, eu preciso estudar quem vai entrar aqui, né, se entra ou se não entra, ou se tem algum problema, alguém tem que levar o conhecimento de alguém para a assunção do risco. Aí a gente pula, então, uma vez cadastrado o fornecedor, alguém quer contratá-lo, o processo de contratação existe, a gente começa, avalia, é aberta a requisição, a gente avalia aquela requisição. O que está bom, o que não está, o que tem que consertar, o que não tem. Aí a Kátia, o Anderson, né, falou sobre o cadastro de fornecedor, a Kátia falou sobre o processo de avaliação de requisição, por que devolve requisição, por que a incidência é tão grande.
Por que a Cátia falou isso, gente? Ela estava mostrando, estava contando para todo mundo. Não faz isso não. Se você fizer isso, vai devolver, então otimiza o trabalho de todo mundo. O Anderson falou do cadastro de fornecedores, por que que devolve também? Com o mesmo objetivo, faço isso não. Aí o Anderson trouxe uma referência, um case de sucesso, trouxe a Neymar, que é, né, representa a área que menos tem processo de cadastro devolvido. A Cátia trouxe a Isabela, representante da engenharia que emite tantas requisições sofisticadas, né, requisições valores altos, e a área que tem menos requisição devolvida. Então, né, a Neymar é uma referência na empresa, a Isabela é uma referência na empresa, abrir requisição. E aí a gente fala de requisição, então tá, imagina que a requisição acabou, o processo de contratação seguiu, aí vem o Fabrício para falar sobre como é que tá. Ô, gente, olha como é que a gente está aqui, a aderência ao nosso combinado nas contratações. Aí o Fabrício demonstrou aderência, hoje a aderência em cronograma de contratação da aliança é de 83%, tá ruim. Tá ruim, porque se a gente combina o negócio, a gente tem que fazer o combinado, gente. Aí o Fabrício ainda mostra por que tá ruim, o Fabrício demonstra, gente, olha aqui, o mercado tá péssimo de aderência. Por que que o mercado é ruim de aderência? O Fabrício trouxe algumas ideias. Será que é porque o mercado é ruim mesmo de responder? Ou será que na hora que o requisitante vai abrir a requisição, ele está colocando, às vezes, atribuindo prazo ao mercado, que o mercado não consegue? Não sei, vamos estudar. Estuda aí. Cada área estuda aí a sua. Você tem os indicadores do BI, você pode estudar o histórico. Aí o Fabrício trouxe aqui as áreas requisitantes, como que vem desempenhando? Está com aderência melhor nos prazos que o próprio requisitante fala que vai fazer. Está melhor do que o mercado, está melhor do que o geral da aliança, mas não está bom não, 86% está ruim. E os dois piores, o que impacta mais são a avaliação técnica prévia e a avaliação técnica final. Ou seja, meu querido, amado e razão da minha existência na aliança, requisitante, na hora que for colocar, atribuir as suas responsabilidades lá, vamos atribuir de forma mais adequada. A gente não está conseguindo, não estão conseguindo atender naquilo que vocês falam que vão atender. Uma das exceções é a usina de Amorés, é o João Bosco e o Felipe. Eles estudaram esse histórico, eles viram de fato a realidade e eles preferem não colocar uma data rapidinha para o cronograma ficar curto, mas colocar uma data adequada que eles conseguem cumprir. Hoje é uma área referência na aliança, mais de 100% de aderência nas responsabilidades. Eu fico até com vergonha, porque a aderência dos processos de contratação do requisitante de Amorés é melhor do que o meu. Aí me força também a melhorar. Aí o Fabrício trouxe aqui também a aderência de suprimentos, que é 93%. É o melhor das três entidades, mas está ruim. Porque eu tenho que cumprir os 100% que eu prometi cumprir, eu não estou cumprindo. Mas lá eu observo, aí eu pego os indicadores de forma estratégica, observo que a fase de negociação está me atrapalhando, ela está trazendo impacto. Teve um monte de outras coisas, mas olhando friamente, a negociação, a gente viu, o Fabrício postou para todo mundo aí. A gente começou a trabalhar nisso. A expectativa é que ela melhore. Fica meu compromisso para a próxima semana de suprimentos mostrar uma melhora nesse indicador. Aí, ó, vou seguindo o racional da coisa. Então, a coisa está contratada e agora vem a gestão de contratos. Gestão de contratos, o Matheus exemplificou muito bacana aqui, né? O que representa, o que outras empresas, quando pedem a gente. Gente, a turma chama a gente para explicar como a gente faz a nossa rotina. A turma que eu digo são outras empresas. Pô, como é que vocês fazem? Eu estou sabendo como que funciona. Qual que é a ferramenta? Qual que é o sistema que vocês compraram? Eu pergunto isso para rodar. Então, a gente é referência no mercado. A gente explica como funciona isso. Uma área de suprimentos que dá o suporte para o gestor. A área não larga o gestor sozinho, o gestor não larga tudo na mão do outro, mas um suporta o outro. Com treinamento, né, com a capacitação, todo mundo tem que fazer. Gembas, indicadores, gestão à vista. E aí, Elbinha que está à frente hoje, né, de todas, trouxe para a gente onde está o nosso, por que a gente não é 100%? Estamos bem, estamos 93%, podíamos estar melhor. Por que a gente não está? Por causa de dois principais indicadores, garantias e boletim de medição nota fiscal. Aí trouxemos duas áreas aqui que dão um show nisso daí, que é a usina de Amorés e a coordenação de infra e TI. Apresentada aqui, né, pela Adilson e pela Alcione. Ah, Marcelo, mas é tão difícil, a gente tem tanta coisa para fazer, melhorar é difícil. É difícil, a Maria conseguiu. Maria deu um show com os contratos lá da eólica. Então é possível. E é possível ser excelente assim. O Ricardo
mostrou que consegue. É quem mais tem contrato com gente alocada e está 100% de aderência. Então, pessoal, tem então o objetivo didático, que é o passo a passo, né, de como funciona a área, um quesito após o outro, e tem esse era o objetivo didático, e tem também o objetivo, a mensagem que a gente quer passar, que é a importância desses fluxos e mitigação de quaisquer tipos de riscos para a aliança, seja risco de atraso, processo de risco de colocar o fornecedor ruim, seja o risco de ter uma requisição problemática, seja o risco de não fazer a gestão de contratos devida e adequada. Então, sim, muito obrigado, né, a todos por todos esses dias. Espero que tenha feito, do fundo do coração, que tenha feito sentido. Todos os dias foram gravados, vão estar disponibilizados. Depois, né, a gente vai estar divulgando isso. E queria deixar o agradecimento à área de comunicação também, por todo, né, o suporte, orientação, divulgação, acompanhamento, do que fez até agora e do que pedacinho que ainda tem para fazer. Muito obrigado a todos, né, aqueles aos quais, né, foram destaques aqui. A gente está sempre à disposição. E aí eu passo aí para o Anderson concluir aí a nossa semana. É isso aí, Marcelo. Agradecer a todos, né, que participaram terça, quarta e quinta, todos os convidados e parceiros aí que vieram apresentar os temas, mostrar como é que faz, né, que aqui é assim, todo mundo ajuda um outro para poder chegar ao mérito, né, todos querem. E aí, Marcelo, posso falar da surpresa, mas antes vamos bater a fotinha aqui para segurar o pessoal, né, para não sair. Deixa eu só mudar aqui meu modo de exibição, vou pedir para o pessoal ligar a câmera. Quem puder ligar a câmera, eu vou mudar aqui meu modo de exibição para pegar mais pessoas possíveis aqui com a câmera ligada. Só aguardar aí mais um minutinho. Oi, todo mundo. Todo mundo dá um sorrisão aí. Prontinho, pessoal. Então, vamos lá à parte mais importante, né? Sempre por último fica a parte mais importante. Eu e a Cátia vamos apurar aí quem teve presença no mínimo de 80%, terça, quarta e quinta. E vocês lembram lá que há 2 anos atrás vocês estavam fazendo o curso de capacitação de gestor fiscal de contrato, e ele está se vencendo agora, para quem fez lá do início. Então, a premiação é essa. Para quem teve no mínimo 80% de participação nos 3 dias, vai estar sendo habilitado a ser gestor fiscal de contrato, né? Durante mais 2 anos vigentes para frente. Certo, pessoal? Então, isso aí vai impactar bastante na rotina de vocês, né? Que às vezes o pessoal esquece de fazer, está muito ocupado, a rotina é muito frequente, com muito processo, e às vezes até mesmo é notificado, porque começou o início de contrato lá e não é nomeado gestor nem fiscal ainda, não fez o curso. Então, essa é a nossa premiação para vocês, espero que todos gostem, né? Espero que atendam o que vocês precisam. Exatamente, Anderson. Ou seja, gente, o curso de gestão de contratos, ele tem a validade de 2 anos. Então, quem fez há 2 anos, está acabando agora, porque a gente lançou, né, André? Foi em janeiro de 23, não é isso, André? Exatamente, correto. Janeiro de 23. Então, a partir de fevereiro de 24, ele teria que fazer novamente. Então, quem, né, não esteve presente, né, vai seguir esse fluxo, mas quem esteve aí o Anderson e a Cátia vão apurar 80% aí da semana de suprimentos, né, e já vão estar habilitados aí aos próximos 2 anos, sem necessidade de estar fazendo lá o curso e a provinha novamente. E lembrando que é um item aí de acompanhamento, né, um daqueles pilares da ELBA, não deixem cair a aderência, de alto não. risco, né, André? De alta Exatamente. relevância lá. Então, se alguém aí que saiu antes, comenta aí na equipe para não deixar cair a performance. Para você mais também é um ponto de auditoria, tá? Porque a auditoria... Eu acho que você está falando com o microfone para cima, hein? Tô mesmo. E outro ponto, que isso aí também é ponto de auditoria, tá? Auditoria, quando bateu lá, foi a primeira coisa que eles pediram também, se a gente tinha esses cursos de preparatório aí para poder ser gestores de contrato. Então, assim, a gente teve que ir lá e correr e pedir o Marcelinho essas comprovações de que a gente tem o curso para poder estar exercendo essa função de fiscal e gestor de contrato.
Então, isso é muito importante de fazer mesmo, gente. Muito bem. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado a todos. Um minutinho atrasado, mas a aderência é de quase 100% do prazo, né, já que o assunto está em alta. Muito obrigado a todos. Prazer revê-los, principalmente aí, né, a quantidade, a gente teve uma média aí de mais de 80 pessoas por dia aqui, né, ou seja, uma grande parte da aliança esteve aqui conosco. Muito obrigado, gente. Bom dia, bom trabalho a todos. Obrigada a todos e um bom dia. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada, Marcelo, pessoal. bom Bom dia a trabalho. todos. Bom dia, até mais.